pela direção do Espírito Santo na minha vida. E quando o Espírito Santo ele quer mover, um mover diferente, ele faz nós mudar aquilo que nós planejamos. Porque Deus, irmãos, nós planejamos uma coisa para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa jornada semanal, mas Deus talvez tenha traçado outro caminho para nós durante esses dias. Assim é com a palavra do Senhor. Quando Ele quer outra direção, não adianta nós insistirmos, porque não vai dar certo. E eu olhando para esta palavra, e estava aqui refletindo, louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que naquele tempo adoeceu o rei Ezequias. Se nós for olharmos adiante, antes de nós lermos esta passagem, nós vamos ver que Ezequias, ele fazia oração, orava, ele clamava pela sua nação. Se nós olharmos adiante, nós vamos ver que Ezequias também, louvado seja o nome do Senhor, zelou pela palavra do Senhor. Só que agora chega um determinado tempo na sua vida que Ezequias adoece. Ezequias sofre uma enfermidade, e a palavra do Senhor, ela diz que essa enfermidade era uma enfermidade de morte. A palavra não revela qual era o tipo da enfermidade, mas certamente era uma enfermidade muito grave, porque a Bíblia diz que era uma enfermidade de morte. Então Deus envia o profeta Isaías, filho de Amós, até o palácio onde estava ali o rei Ezequias. E agora sai Isaías para ter um encontro com o rei. Nós sabemos que o rei, quando ele estava no seu reinado, todo o poder, toda a autoridade ele tinha nas suas mãos. Se fosse nos dias de hoje, deixa eu lhe falar uma coisa, querido. Se fosse nos dias de hoje, muitos ao chegar se apresentar, o rei era uma autoridade. Se muitos fossem se apresentar na frente da presença do rei nos dias, nos nossos dias atuais, se nós vivêssemos sobre um reinado dentro de realeza, se nós tivéssemos aqui um rei que reinasse. Hoje nós temos o prefeito da cidade, mas o prefeito ele vive embaixo de leis, estatutos do estado, do município e do nível do Brasil e assim por diante. Nós temos código de lei para tudo quanto é tipo de coisas. Então o prefeito ele é a autoridade máxima do município, mas ele só pode atuar até um certo limite, porque acima dele tem alguém que pode controlar aquilo que se fugir do controle. Glória a Deus. Mas o rei naquela época, quem reinava era diferente, a autoridade era dele. Como disse o irmão Abílio, o evangelista irmão Abílio, falando da passagem de Daniel, que o rei selou com o seu anel, estava selado, era aquilo, pronto, acabou. Não tinha quem revertesse a situação. Hoje você entra com um recurso, você reverte. Você tem um processo na justiça, você vai lá com o advogado, entra com ação, você consegue reverter. Se um é preso, um vai para um presídio, você entra com o advogado abaixo de leis e códigos e assim por diante, você consegue reverter a pena do condenado. Mas na época que existia os reis na face da terra como a do Ezequias, era diferente. Se chegasse a se apresentar de qualquer forma na presença do rei, poderia ser mal interpretado, podia ser eliminado, podia ser enforcado, ou decapitado, degolado, assim como queira entender, podia ser morto. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas só que quando o profeta, ele está na direção do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Quando o profeta, ele está na direção de Deus, não tem reis, não tem nada que possa pará-lo. E nesse tempo a palavra diz que o rei Ezequias é cometido por uma enfermidade de morte. E o Senhor fala para Isaías: vai lá e conversa com o rei. Glória a Deus. Vai lá e entrega um recado e diz assim manda-te dizer o Senhor dos Exércitos, esta enfermidade, rei Ezequias. Eu imagino
O profeta Isaías chegando e dizendo assim: olha, meu rei, esta enfermidade não vai ter cura, essa enfermidade vai te levar à tua sepultura, é uma enfermidade para a morte. O rei podia simplesmente mandar os guardas ali do palácio decepar por ser uma palavra talvez que ele não queria ouvir. Mas o rei, ele também era conhecedor da palavra do Senhor, e nós lemos adiante e nós vimos isso. Então a palavra do Senhor chega até o rei Ezequias pelo profeta Isaías, e ele ouve essas palavras. E a Bíblia diz que o rei Ezequias, louvado seja o nome do Senhor, o rei Ezequias, ele toma uma atitude imediata, porque ele sabia que a sua caminhada terrena estava encerrada. Ele sabia que a sua caminhada terrena com aquela enfermidade teria chegado ao seu final, ou como diz por aí, era fim de carreira para o rei Ezequias. Só que Ezequias, quando o profeta Isaías vira as costas e sai da sua presença, a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele agora vira o seu rosto para a parede e chora amargamente. O rei Ezequias, ele vira o seu rosto para a parede e ora e chora amargamente. E na oração o rei Ezequias disse: Senhor, lembra-te que quando eu estava, lembra de mim, Senhor, porque eu andei em fidelidade na tua presença, eu fiz o que era reto, eu fiz o que era correto diante de ti, Senhor. Certamente a fase do rei Ezequias não estava numa das melhores diante do Senhor. Certamente sobre esta oração me leva a cogitar em pensamentos que o rei Ezequias estava em desagrado com o Senhor, porque a enfermidade que ele sofria era para a morte, e o que o profeta disse para ele: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. O rei Ezequias tinha todo o poder para fazer o que ele bem entendesse com o profeta Isaías, mas o rei Ezequias, ele tinha dado crédito porque era um conhecedor da palavra, ele deu ouvido para o que o profeta falou. Um segredo que nós temos que aprender, amados irmãos, que quando o Senhor manda o profeta falar, nós temos que dar ouvido. Nós não somos melhor do que ninguém, nós não somos maior do que ninguém. Se o Senhor usou o profeta, é melhor nós darmos crédito à palavra do profeta. E o Senhor, ele olha para Ezequias. Ezequias, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, porque certamente algo tinha descontentado ao Senhor. E o rei Ezequias agora se encontra numa situação sem saída. O rei Ezequias agora se encontra ali no seu leito enfermo, esperando os seus dias terminarem ou a sua carreira encerrada. E o profeta Isaías chega e fala para ele: põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Glória a Deus, aleluia. Eu olho a simplicidade que o rei teve, a humildade perante Deus. O profeta entregou o que tinha para entregar para Ezequias, e não ficou ali dando um papo fiado, acredito eu. Ele diz a Bíblia que ele entregou e virou suas costas e foi-se embora. Só que quando o profeta saía fora da porta, o rei Ezequias vira o seu rosto, ele se humilhou. O segredo da vitória é se humilhar na presença do Senhor. O segredo da nossa vitória não está na força do teu braço, não está na força do teu pensamento, das tuas ideias ou da tua capacidade humana. O segredo da tua e da minha vitória está na humilhação diante de Deus. Assim o rei Ezequias fez. Ele se virou para a parede, chorou amargamente e pediu a misericórdia do Senhor. E o Senhor olha para Ezequias. Ezequias fez a seguinte oração, dizendo: Senhor,
Olha para mim, Senhor, eu andei em fidelidade diante de Ti. Eu fiz o que era reto diante dos Teus olhos. Tenha misericórdia de mim. E a palavra diz que na mesma hora o Senhor ouviu a oração de Ezequias. Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele tem compromisso com quem se humilha. O Senhor, Ele tem compromisso com aquele que é humilde na presença do Senhor. O Senhor, Ele diz na sua palavra que Ele não tem compromisso com os soberbos, com os perversos. O Senhor, Ele não tem compromisso com pessoas rebeldes que não dão ouvido para a voz do Senhor. O Senhor tem compromisso com quem se humilha na presença do Senhor. Assim como fez o rei Ezequias, ele virou o seu rosto para a parede e chorou. Ele se virou para a parede e teve uma conversa com o Senhor. Ele apresentou ali a Deus e disse: Senhor, tu lembras, Senhor? Eu olho por esta palavra e eu cogito nos meus pensamentos com a autoridade que ele tinha como rei. Ele podia fazer muitas coisas. Ele podia simplesmente ignorar, mandar matar o profeta. Ele podia simplesmente ignorar a voz do Senhor, dizendo: eu sou rei, eu tenho recursos humanos, eu tenho recurso para que eu possa sarar dessa enfermidade, e eu sei que eu não vou passar por isso. Só que o rei Ezequias, ele conhecia o Senhor que enviara Isaías a falar com ele através do Espírito de Deus. E Ezequias achou melhor, como rei, se humilhar na presença do Senhor do que fazer algo a mais que desagradável. Porque certamente o rei Ezequias tinha desagradado ao Senhor, porque senão ele não ia dizer assim: Senhor, lembra-te que eu andei em santidade, fiz o que era reto aos teus olhos, eu andei com o meu coração reto diante de ti. Certamente naquela oportunidade o rei Ezequias estava em meia fase. Estava como uma lâmpada em meia fase, ela não fica acesa nem apagada, ela fica só aquela chaminha que mal a pena você consegue ver. Agora o rei Ezequias se vira para a parede e chora amargamente. Eu imagino um homem chorando na presença do Senhor. Quando nós choramos na presença do Senhor, o Senhor, Ele se encarrega de cumprir aquilo que prometeu. Quem sabe na tua vida não tem dado muito certo as coisas, porque você está atropelando com os teus próprios pés, com as tuas próprias mãos, e não está ouvindo a voz do Senhor. Mas o Senhor, Ele manda dizer para a igreja do Senhor nesta noite que Ele vai ouvir a oração dos humildes. Com a força nossa, com a nossa força humana nós podemos, mas sem Deus nós não conseguimos. Nós podemos ir até uma certa altura. O rei Ezequias sabia que ia morrer, então ele achou melhor virar o seu rosto e se humilhar na presença do Senhor. Agora, outro fato interessante, amados: quando a oração é feita de coração, move o coração de Deus. Quando nós oramos com fidelidade, quando nós oramos com o nosso foco em Deus, dizendo: Senhor, eu reconheço, Senhor, eu sei que eu preciso de Ti. O Senhor, Ele ouve a nossa oração. O Senhor, Ele ouve quando nós clamamos do fundo do nosso coração. Não adianta nós clamarmos em palavras e não praticarmos. Não adianta nós clamarmos em voz alta e não sair de dentro do nosso coração. O rei Ezequias disse na palavra que ele chorou amargamente e orou a Deus e colocou diante de Deus e disse: Senhor, eu sei, Senhor, que eu preciso de Ti. Eu acredito que Ezequias dizia assim: Senhor, agora o que será de mim? Mas o Senhor olhou para o rei Ezequias chorando e disse para Isaías: Isaías, tu volte lá agora e diga para o rei Ezequias que eu ouvi a oração dele, e por causa da oração, por causa da sinceridade e da humildade no coração dele, eu acrescento 15 anos a mais de vida para ele. Então Isaías vira de volta
e chega e diz: olha aqui, Ezequias, eu estava indo embora. Quem sabe Isaías chegou dizendo assim: eu estava a caminho da minha casa, mas a voz do Senhor veio e falou comigo, assim manda te dizer o Senhor, Ele ouviu a tua oração e vai acrescentar 15 anos de vida para ti. E para ele saber que Ele é Deus, Ele vai fazer algo, Ele vai te defender, Ele vai defender a cidade. Ele vai defender, e esse é o sinal que Ele vai estar contigo. Aleluia. Oh Espírito de Deus. Imagina o homem agora que estava prestes a descer a sepultura. Glória a Deus, aleluia. Imagina um homem que tinha promessa. Porque se nós olharmos, nós vamos entender, se nós formos ler o texto, nós vamos entender que quando o Senhor fala com Isaías, Ele diz assim: diga para ele que eu vou acrescentar os anos de vida dele, e tu diga para ele também que eu vou livrar ele das mãos do rei. Eu vou livrar ele das mãos do rei, eu vou livrar não só ele, mas eu vou livrar a cidade também. Glória a Deus. Sobre a oração dele, o Senhor se comoveu e começou a falar com Isaías. Tu vai lá e diz para ele que eu ouvi a oração dele, eu vou acrescentar os anos de vida dele e vou livrar ele, vou livrar a cidade. E esse vai ser o sinal para ele saber que eu sou o Deus do pai dele, eu sou o Deus de Davi. Amados, há um segredo, há um escape. Só tem uma maneira de nós escaparmos. Só há uma maneira de nós escaparmos de perseguição. Só há uma maneira de nós escaparmos da doença. Só há uma maneira de nós escaparmos. É na oração, é sendo humilde. Na bagaçura manda na bagaça. Tanta gente que não vence na vida porque não tem humildade. Quanta gente que não vence na vida porque não tem humildade, não dá ouvido para a voz do Senhor. Quando o Senhor fala, bate no peito e diz: eu sou, eu consigo, eu faço. Mas se o Senhor chegasse, mandasse um profeta nesta noite dizer para ti: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e tu não vai viver, o que tu faria? Será que tu bateria no peito? Eu quero deixar esta pergunta para ti nesta noite. Será que tu batia no peito todo orgulhoso, toda orgulhosa, dizendo: eu sou o cara, eu sou a mulher, eu sou, eu faço, eu consigo, eu posso? Ou tu faria como o rei Ezequias, viraria o rosto para a parede? Irmãos, nós temos que se humilhar na presença de Deus. Nós temos que pôr a nossa casa, a nossa vida em ordem na presença de Deus. Nós temos que controlar a nossa vida diante de Deus, para que nós alcancemos as promessas do Senhor. Quem sabe, se nós trazermos para os dias atuais, o que é que está morrendo, o que é que está matando? Quem sabe as promessas estão morrendo na sua vida. Mas quem sabe nesta noite, nós possamos ouvir a voz do Senhor, porque Ele quer falar, Ele está falando com a igreja aqui, dizendo: põe a tua casa em ordem, põe a tua vida em ordem, põe a tua vida em ordem, para que os projetos que Ele tem não morram. Certamente, se nós olharmos adiante aqui, nós vamos ver que o rei Ezequias recebeu uma carta do rei dizendo que atacaria, que certamente invadiria a cidade. Se nós continuarmos lendo para trás um pouco adiante, nós vamos entender por que Deus falou para ele que livraria a cidade, pouparia a vida dele, salvaria ele. E esse era o sinal, e assim aconteceu, porque o profeta Ezequias, o rei Ezequias,
Ele se virou para a parede e orou. Ele reconheceu que além dele ser rei, ele podia ter a autoridade toda na sua mão, mas tinha alguém que era a autoridade máxima maior do que ele. Sabendo ele que sobre a nação ali, ele era a autoridade máxima, mas ele sabia também no seu coração que acima dele tinha uma autoridade ainda, que era o Senhor dos exércitos. Quem sabe na tua vida as coisas estão dando errado, quem sabe na tua vida tudo está despejando, quem sabe na tua vida não está dando nada certo, é porque tu está fugindo da presença do Senhor, tu não quer ouvir a voz do Senhor, tu não quer se humilhar mais para o Senhor, tu quer bater no peito dizendo que pode, e miseráveis és tu, me diz o Senhor, miseráveis és tu, miseráveis és tu, Lavagaçurião, Darabagai,